Olá, crianças, tudo bem? Então, estamos de novo aqui para uma aula de matemática do nosso projeto Matemática é Vida. Espero que vocês estejam fazendo as continhas, estejam compreendendo as minhas explicações, e assim a gente vai seguindo devagar. Depois nós vamos fazer algumas continhas juntos, não tem problema. E sabe, né? Amanhã é um dia especial, porque amanhã a Ana Beatriz faz aniversário e nós vamos cantar parabéns para ela. Não vai dar para ser presencial, né? Porque a gente não podemos fazer live amanhã, mas daí a gente canta pessoalmente na sexta-feira, mas na aula vai ter uma homenagem para ela, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa explicação do nosso projeto. Isso, nós estamos adiantando um pouco. Essas aqui é o que a gente viu ontem, essa aula, que a gente fez a correção, certo? Eu pedi para vocês separarem a máquina de calcular, que nós vamos usar, não hoje, mas amanhã, porque tem gente que ainda não comprou. Trabalhamos ontem também os números ordinais, espero que vocês tenham feito todas essas tarefas. E desenhado o planeta. Espero que vocês também tenham feito isso. Desenhado e escrito sobre o planeta. A nossa aula de hoje, ela vai continuar na mesma apostila, é o mesmo projeto, certo? Mas primeiro nós vamos assistir um vídeo.
Então, agora nós vamos voltar para nossas explicações, certo? Então, nós vamos lá. Aqui, eu quero que vocês façam essas continhas no caderno. Então, nós temos... Elas são bem fáceis. Aqui, nós temos, desse lado, as unidades e as dezenas. Eu só fiz aqui continha de dezenas, com dezenas, tá bom? Então, 5 eu guardo na cabeça e 3 na mão. Então, 5, 6, 7, 8. Coloco o 8 aqui embaixo. 2 eu guardo na cabeça e 1 na mão. 2, 3. Então, coloco aqui o 3. E assim eu faço sucessivamente, tá bom? Então, faça essas continhas, fotografe que eu quero corrigir. Então, você vai ter esse tempo. Pode pausar o vídeo e resolver essas continhas no caderno. Copia certinho, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aos poucos, a gente vai treinando as outras, tá bom? Agora, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês o gráfico. Como é que a gente constrói um gráfico? Aí, eu fui lá na escola e peguei lá na escola um monte de lápis de giz de cera que estavam quebrados. E eu reciclei esses giz. Só que antes eu separei por cor. Tudo que era vermelho, tudo que era verde, tudo que era preto, tudo que era azul, tudo que era laranjado, tudo que era amarelo. E aí eu fiz um processo de derretimento dessas cores e eu obtive os potinhos com os giz de cera novo. E desses potinhos, então, eu fui colocando um em cima do outro. E eu percebi que algumas quantidades eu consegui mais, por exemplo, rosa, e outras eu consegui menos, por exemplo, o amarelo. E outras eu consegui também bastante, como o verde. E outras eu consegui mais ou menos, como o marrom e o laranja. Então, eu construí um gráfico, sendo o seguinte: aqui eu coloquei as quantidades, desde o 1 até o 5, que foi o meu máximo. E aqui eu coloquei na horizontal as cores, certo? Então, eu tenho aqui 2 sistemas, a quantidade e na vertical, e na horizontal eu tenho as cores. E aí eu fui montar o meu gráfico de acordo com as cores. Então, ele ficou assim. De preto, eu tinha 2 pecinhas. Então, eu pintei até aqui. De amarelo, eu tinha uma só. De azul, eu tinha 2. De marrom, eu tinha 3. De verde, eu tinha 3. E assim eu fui pintando o meu gráfico. Certo? Então, esse gráfico aqui, ele representa... Como é que a gente lê? Eu sei que em amarelo eu tinha apenas uma pecinha, um giz de cera novo em amarelo. E que o rosa eu tinha muita, tinha 5, ó, bem na direção do 5, tá? O laranja, quantos que eu tinha laranja? Então, eu venho aqui, vou olhar o gráfico, ó, o laranja eu tinha 2, tá? Ó. Então, essa é a representação que eu tenho dos meus lápis, num gráfico. A gente pode usar para representar a idade das pessoas, quantos meninos, quantas meninas, a quantidade de animais no zoológico. Eu posso fazer gráficos do salário da pessoa no mês. Eu posso fazer um gráfico do meu gasto de energia elétrica, do meu consumo de água durante o ano. Então, se é durante o ano, eu posso botar aqui o valor, no lugar da quantidade que eu paguei, e aqui o mês do ano, os 12 meses do ano. Eu sempre tenho que ter 2 referências, uma na vertical e uma na horizontal, para utilizar isso. Então, no mês de janeiro, eu gastei tanto, no mês de fevereiro, tanto. Por exemplo, agora no coronavírus, eles estão apresentando gráficos para a gente.
E esses gráficos, às vezes, aumentam, ó. Aqui ele aumentou, mas aqui ele já diminuiu, porque eu fiz só de quantidade de lápis de cor. Mas no caso do coronavírus, só está aumentando, certo? Porque tem muito caso, dia a dia, tem mais gente que pega a doença, que pega o vírus, então vai aumentando. A gente tem um gráfico que vai sempre aumentando, mas vai chegar um momento que ele vai diminuir, que é o próximo mês, né? Esperamos isso. Essa é a explicação de gráfico. Agora nós vamos assistir um outro vídeo que também nos ajuda a compreender, ó. Só que aqui o que acontece? Aqui são animais de estimação, que é a quantidade, tem gente que tem 5 cachorros, ó, né? Ó, então, 5, as crianças, ó. E aqui o animal de estimação, que é o gato, o cachorro, e eu acho que é um papagaio. Vamos lá assistir esse vídeo juntos?
Então, viram como é fácil entender o gráfico? Então, vamos voltar lá para o gráfico que eu fiz, ó, e vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu tinha uma quantidade de lápis de cor novo que eu produzi. E aqui eu posso perceber que o que eu mais produzi foi de lápis cor de rosa, que foram 5 barrinhas, que é a minha quantidade. Então, aqui eu estou trabalhando a quantidade e aqui as cores, certo? E o lápis de cor que eu tenho menos, que eu produzi menos, foi o lápis amarelo. Muito bem. E que o lápis preto e o lápis laranja e o lápis azul, eu produzi a mesma quantidade, 2 cada um. Certo? Então, esse aqui é o gráfico que eu fiz. Eu quero dizer para vocês que esse lápis de cor todo aqui, e mais o que eu vou produzir até a semana que vem, eu vou deixar lá na escola, eu vou avisar para vocês, eu vou deixar lá na escola um saquinho de presente para vocês com esse lápis de cor, para vocês fazerem uma pintura bem linda aí na casa de vocês, tá bom? Mas isso é só para a semana que vem, que eu ainda estou produzindo. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos olhar na apostila. Tem na apostila um gráfico que diz o seguinte: para organizar informações e representar dados, podemos usar gráficos de coluna. Veja o exemplo abaixo. O diretor Juliano solicitou à secretaria da escola informações sobre a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental, anos iniciais. Observe como a secretaria organizou os dados. Então, aqui, ó, no primeiro ano tem 203 alunos, no segundo ano, 229, no terceiro ano, 198, no quarto ano, 243 e no quinto ano, 235. Certo? Então, esse gráfico aqui, ele não é de cores, não é de animais de estimação. Ele é referente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental em 2020. E, para isso, ele tem uma quantidade de alunos, ó, e essa quantidade aqui, ela foi aumentando, não de 1 em 1, como na minha tabela que eu botei 1, 2, 3, 4, 5. Ela foi aumentando numa sequência de 30 a 30. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. E aí eu fui pintando mais ou menos aquela quantidade, tá? E aqui embaixo, na horizontal, eu tenho o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto ano. Então, agora nós vamos analisar esse dado junto, esse gráfico junto. Então, aqui, ó, o que o gráfico informa? Tá aqui, ó. O que ele informa? O número de alunos matriculados no ensino fundamental, anos iniciais 2020. Então, essa é a resposta que você terá que escrever aí na sua apostila. Pode parar, dar um pause no vídeo para completar. Mas a resposta é essa. É a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental em 2020. Agora, a gente vai para uma segunda pergunta. Qual a escala usada? A escala é a sequência, tá? Então, uma sequência, ele podia ser de 1 em 1, de 5 em 5, de 4 em 4, de 2 em 2, mas aqui ele foi de quê? De 30 em 30. A cada 30 foi colocado um número, 30 mais 30 mais 30, para ter uma sequência numérica. E isso a gente chama no gráfico como uma escala. Porque se eu fosse utilizar de 1 a 1 para aluno, esse gráfico ia ficar muito grande, não ia nem caber na folha. Então, aqui eles resumiram de 30 em 30. Então, qual é a escala? Escala é igual a sequência, aumenta de 30 em 30. Vamos analisar mais uma coisa desse gráfico. Que informações está representada na linha horizontal? Então, aqui nós temos uma linha vertical, que é a quantidade de alunos, e na linha horizontal nós temos os anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então, o que representa a linha horizontal? Os anos iniciais do ensino fundamental.
tá? Que são os anos, né? Os anos iniciais, porque a gente também tem os anos finais, que é sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Deu para entender esse gráfico, gente? Então, agora, a gente vai continuar respondendo essas questões, que diz o seguinte: em qual ano há maior número de alunos? Não é em 2020, no ano 2020, é o ano aqui, do primeiro ano, do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Qual é o ano que tem mais alunos? Observem, veja um número maior, dá um pause para poder responder, analisar, e depois veja o resultado. Então, é no quarto ano, que tem 243 pessoas, tá? 243 pessoas. Passou do 240, ó, e os outros não passaram de 240, isso aqui quase chegou, o quinto ano quase chegou. Mas quem tem mais, realmente, é o quarto ano. Na verdade, assim, ó, se eu não tivesse esses números de cima, só olhando pelas cores, eu já ia adivinhar que é o quarto ano. Mas aqui, além da pintura, eu ainda tenho a quantidade representada lá em cima. Agora, nós vamos fazer a tarefa da página 25. Abram a apostila na página 25 de matemática. É a leitura das tabelas. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Abriram? Então, tá bom. Assim, vou ler para vocês. Com a chegada do inverno, a turma do segundo ano decidiu coletar roupas de frio para doar em uma creche. Leia as informações nas tabelas para responder a questão. Então, aqui nós temos uma tabela com o nome das crianças e a quantidade de roupas. Então, Tiago conseguiu 21 agasalho, roupa, né, blusa. O Vitor, 16, a Catarina, 15. O Bernardo, 25, a Lívia, 13 e o Felipe, 9. Então, aqui quem conseguiu mais foi o Bernardo, certo? E o Felipe conseguiu menos. Já na tabela, nessa tabela, a gente já consegue visualizar isso. Quem conseguiu mais e quem conseguiu menos. Mas é o seguinte, vamos começar, então, a responder as questões. Quem coletou mais agasalho? Olhamos aqui na tabela e vimos que foi o Bernardo, certo? Quantos agasalhos Tiago e Vitor conseguiram coletar juntos? E Tiago, 21, Vitor, 16. Então, aqui, eu preciso fazer uma continha. Eu preciso juntar, eu preciso somar 21 mais 16, certo? Para conseguir o resultado. Utilize estratégias pessoais para resolver e marque um X na resposta correta. Então, 21 mais 16 é menos de 50 ou mais de 50? Então, nós vamos resolver essa questão junto, tá bom? Aqui foi só a explicação. Então, vamos lá. Quem coletou mais agasalho? Vamos olhar lá na tabela, foi o Bernardo, 25 agasalhos. Quantos agasalhos Tiago e Vitor conseguiram coletar juntos? Então, nós temos que fazer essa continha aqui, ó. 21 mais 16. Então, na coluna da unidade, 6 na cabeça, mais 1 na mão. Então, fica 6 mais 1 fica 6, 7. 2 mais 1 fica 3. Então, 37. Os dois juntos conseguiram arrecadar 37 agasalhos. 37 é menos que 50 ou mais que 50? É menos. Certo? Entenderam essa questão? Então, vocês vão fazer, preencher, pode dar um pause. Então, pessoal, nós vamos olhar aqui essa tarefa, também da página 25, que diz o seguinte: quantos agasalhos Felipe ainda precisa juntar para coletar a mesma quantidade de Vitor? Vitor tem 16 e Felipe 9. Então, se Felipe já tem 9, quantos agasalhos faltam para o Felipe chegar a ter 16 agasalhos? Então, Felipe já tem 9. Então, a gente pode contar quantos faltam. 9. Eu guardo 9 na cabeça,
O resto eu vou colocando na mão, até chegar no 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, faltam 7. Tá? A professora formou 3 equipes para continuar a arrecadação. Então, ela juntou o Bernardo com a Lívia, que é o Bernardo é 25 e a Lívia é 13. O Felipe e o Tiago, o Felipe é 9 e o Tiago é 21. E Vitor e Catarina. Catarina é 15 e Vitor é 16. Para ver quanto que cada equipe arrecadou. Então, nós vamos fazer essas continhas agora, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha só. A primeira equipe, que é Bernardo e Lívia. Bernardo, 25 e Lívia, 13. Então, é só fazer a continha separada. 25 mais 13 dá 38. Primeiro você soma a unidade e depois as dezenas. O Tiago e o Felipe, o Tiago é 21, é Felipe e Tiago. Então, Felipe é 9 e Tiago é 21. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E depois Vitor e Catarina, que é Vitor é 16 e Catarina é 15. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Certo? Qual a equipe arrecadou mais agasalhos até o momento? Essa é a pergunta. É a equipe número 1, que é o Bernardo e a Lívia, que conseguiram 38 agasalhos. Então, vocês respondem todas essas tarefas, certo? E a nossa aula de matemática de hoje acaba por aqui. E nós vamos dar continuidade, mas é no livro do Pequeno Príncipe. No livro do Pequeno Príncipe, eu gostaria o seguinte, que a gente já fez um desenho do Pequeno Príncipe, a gente já fez uma live do Pequeno Príncipe, depois nós já inventamos um planeta do Pequeno Príncipe, e agora eu quero que vocês pesquisem imagens sobre o baobás. Baobás é um tipo de árvore, ela tem aqui no Brasil, então eu quero que você pesquise onde é que tem o baobá aqui no Brasil, e a lenda do baobá. Tá? Que lenda é essa, né? O que diz dessa árvore tão forte, grande, grandiosa? Tá? Então, essa é a tarefa dessa semana. Além de pesquisar sobre o baobá, você vai ler essa parte aqui, ó, onde o baobá é uma árvore que ela dá lá no planeta do Pequeno Príncipe. E ele tem que sempre arrancar, certo? Esses brotos que vão nascendo, porque o planeta dele é muito pequeno e pode rachar, porque a raiz do baobá é muito grande. Então, eu quero que você leia essa parte, mais essa parte aqui, tá? E depois, é isso. Eu deixo agora da nossa aula essa frase para você. Se tu vens às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Então, assim, sempre que tem as nossas aulas, por exemplo, as nossas lives às 4 horas, desde as 3 eu já começo a ficar feliz. Essa frase serve para mim também. Eu acho que serve para você, tá bom? Então, agora eu vou conversar com vocês. Eu quero também que vocês assistam o meu vídeo de continhas, de como fazer as continhas de adição, que eu vou postar logo abaixo dessa nossa aula gravada. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!